Preste atenção, ouça com cuidado o que vou te contar, porque essa história não é para ser ouvida por qualquer um. Ela fala sobre as frestas da realidade, aqueles pequenos buracos que a gente nem imagina que existem, mas que estão lá, esperando a hora certa para se abrir. E quando se abrem, meu amigo, o que escorre de lá não é coisa desse mundo. É algo antigo, algo que mastiga a mente e devora a sanidade, como um parasita faminto. Você já parou para pensar que a sua realidade, aquilo que você toca, vê e ouve, pode ser só uma camada fina, um véu transparente sobre um abismo que a gente não consegue nem conceber? Que a nossa sanidade é só uma luz frágil num universo de escuridão indiferente, onde coisas muito mais velhas do que a humanidade espreitam. É disso que eu tô falando. E foi exatamente isso que o Dr. Elias Nogueira descobriu, bem no meio do nada, em um lugar que nem no mapa direito existia. Elias era geólogo. Um cara metódico, daqueles que confiam cegamente na ciência, nos fatos, nas rochas que ele podia tocar e catalogar. Ele tinha sido enviado para uma estação de pesquisa abandonada, lá no interiorzão de Minas Gerais, quase na divisa com a Bahia. Um lugar chamado Mineração Espectro. O nome já dava um arrepio na espinha, né? O complexo estava desativado há décadas e a missão dele era simples: fazer um levantamento geológico de uma área remota, onde diziam ter ocorrido algumas anomalias sísmicas estranhas. Sem internet decente, sem sinal de celular, só ele, os equipamentos e o silêncio pesado do sertão. Chegou lá de jipe, depois de dias de estrada de terra. A estação era um emaranhado de construções enferrujadas, galpões vazios, um alojamento simples e um laboratório minúsculo. A poeira cobria tudo como um sudário. O sol castigava, mas uma frieza estranha parecia pairar no ar, mesmo debaixo do calor escaldante. No primeiro dia, Elias até achou graça da própria apreensão. É só cansaço e a solidão batendo, ele pensou, enquanto ligava o gerador e tentava fazer a luminária do laboratório funcionar. Os dias viraram semanas. Elias trabalhava duro, mapeava o terreno, coletava amostras, fazia suas anotações precisas. No começo, tudo parecia normal. As rochas, o solo, a vegetação rala, tudo dentro do esperado para a região. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a escorregar do lugar. Primeiro, o silêncio. Não era só a ausência de som. Era um silêncio denso, que parecia engolir qualquer barulho que ele fizesse. Às vezes, ele jurava ouvir um zumbido baixinho, quase imperceptível, que parecia vir de dentro da sua própria cabeça. Uma pressão estranha nos ouvidos. Ele atribuía a altitude, a falta de gente para conversar, a mente brincando com ele. Depois, vieram os sonhos. Não eram pesadelos comuns. Eram visões de paisagens impossíveis, de cores que não existiam no espectro visível, formas geométricas que se contorciam de um jeito que desafiava a lógica, como se a própria matemática estivesse doente. Ele via oceanos de tinta preta sob céus de um roxo doentio, torres retorcidas se projetando para o nada, construídas com um material que parecia osso, mas que se movia, pulsava. Acordava suado, com um gosto metálico na boca e a certeza de que tinha visto algo que não deveria. E o mais estranho, uma sensação de que esses sonhos não eram seus, mas sim memórias implantadas, sussurros de uma realidade alienígena. A virada aconteceu quando Elias explorava uma fenda profunda, que não estava em nenhum mapa. Uma rachadura na terra que parecia ter sido feita por uma força inumana. A entrada era estreita, mas ele conseguiu se espremer, com lanterna e equipamentos a postos. Lá dentro, o ar era frio e carregado de um cheiro que ele não conseguia identificar. Não era mofo, nem terra molhada, nem mineral. Era algo pungente, como ozônio misturado com odores de algo muito antigo, algo que nunca tinha visto a luz do dia. A luz da lanterna dançava pelas paredes úmidas, e foi ali que ele viu. Não era uma formação rochosa comum. Era uma espécie de veia, um veio de mineral escuro,
quase preto, que se estendia pela caverna como uma cicatriz antiga. Mas o que o fez parar foi a textura. Não era lisa nem áspera, era algo entre os dois, e parecia absorver a luz, em vez de refleti-la. E em alguns pontos, pequenas protuberâncias, quase como escamas, ou hieróglifos em relevo, que pareciam mudar de forma quando ele piscava os olhos. Elias sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. A sensação era de estar observando algo que não pertencia à sua dimensão. Algo que havia atravessado de outro lugar, ou que sempre esteve ali, oculto, e ele tinha a infelicidade de ser o primeiro a encontrá-lo. Ele pegou uma amostra. A rocha era pesada demais e incrivelmente fria ao toque, como se tivesse absorvido o calor de tudo ao redor. Não era magnética, nem radioativa, mas seus medidores de energia reagiam com uma série de picos e vales incompreensíveis, como se o material estivesse vivo, pulsando com uma energia que não obedecia às leis da física conhecidas. De volta ao laboratório, Elias tentou analisar a amostra. Passou horas no microscópio, mas o que via era ainda mais perturbador. A estrutura molecular era impossível. Não havia padrão, nem organização que fizesse sentido. Era como se as moléculas estivessem em constante fluxo, desafiando a própria lógica atômica. Ele via fibras que pareciam pulsar, minúsculas estrelas em um fundo negro, galáxias inteiras se formando e desfazendo dentro daquele pequeno fragmento de rocha. A paranoia começou a se instalar de verdade. Os zumbidos na cabeça ficaram mais fortes, mais persistentes, transformando-se em murmúrios inaudíveis, como se centenas de vozes estivessem tentando falar com ele ao mesmo tempo, de algum lugar muito, muito distante. Ele não conseguia dormir mais do que algumas horas, e quando dormia, os sonhos grotescos voltavam com mais força, deixando-o exausto e aterrorizado. Ele começou a desconfiar de tudo. De suas próprias mãos, que tremiam incessantemente. De sua visão, que parecia distorcer as sombras, transformando-as em formas retorcidas nos cantos do laboratório. Da estação, que antes parecia desolada, agora parecia vigiá-lo. Cada rangido de metal, cada sopro de vento, era um aviso, um sussurro de que ele não estava sozinho. O cheiro da rocha, aquele odor pungente, parecia ter impregnado o ar da estação inteira. Ele sentia na pele, no gosto da água, na comida insossa que preparava. A rocha, que ele chamava de um obelisco, ficava sobre a bancada, emitindo sua frieza insidiosa. Elias passou a observar a rocha por horas a fio, esquecendo de comer, de beber. Via padrões se formando, formas que ele reconhecia dos seus sonhos mais terríveis, figuras de criaturas descomunais, com asas membranosas e olhos vazios, que flutuavam em paisagens cósmicas. Ele tentava desenhá-las, mas suas mãos não conseguiam replicar a complexidade do que via, e as figuras no papel pareciam zombeteiras, infantis, diante da verdadeira dimensão do horror. Numa noite, a luz do gerador começou a falhar, piscando e enfraquecendo. O silêncio da estação, já pesado, tornou-se sufocante. Elias estava no laboratório, com o rosto colado no microscópio, tentando decifrar o obelisco. Os murmúrios em sua cabeça eram agora uma cacofonia ensurdecedora. Ele achou que enlouqueceria. De repente, a luz se apagou de vez. A escuridão total engoliu o laboratório, deixando-o apenas com o brilho fraco e doentio que parecia emanar da própria rocha. No escuro, os murmúrios se transformaram em vozes distintas. Não eram palavras, mas conceitos, ideias de tempo e espaço que se dobravam sobre si mesmos, de universos paralelos se chocando, de seres que existiam antes da luz das estrelas. Ele sentiu uma presença indescritível ao seu lado. Não a viu, mas a sentiu, como uma pressão gigantesca, esmagando-o. O cheiro estranho ficou insuportável, um cheiro de morte cósmica, de vácuo, de eões de existência sem sentido. Elias levantou os olhos do microscópio, em pânico. Na escuridão, ele jurou ver a rocha se expandir,
como se o obelisco estivesse crescendo, pulsando, revelando sua verdadeira forma. Aquelas escamas nas paredes da caverna, os hieróglifos que ele havia visto não eram padrões naturais, eram olhos, milhares, milhões de olhos, se abrindo lentamente, piscando em sincronia com as pulsações de algo que estava além. A mente de Elias se estilhaçou, ele compreendeu, não era uma rocha, nunca foi, era uma parte de algo maior, algo que estava adormecido sob a crosta terrestre, um fragmento de uma entidade colossal, aguardando o momento de despertar. E ele, Elias Nogueira, um mero geólogo, tinha sido o tolo que o perturbara. Aqueles sonhos, os murmúrios, a paranoia não eram loucura. Eram a influência da coisa, uma tentativa de comunicação, ou talvez apenas os ecos de sua própria existência se infiltrando na realidade. Ele não gritou, não havia ar para gritar. Apenas caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça, tentando sufocar as vozes que agora berravam em sua mente, mostrando-lhe vislumbres de um universo onde a humanidade era menos que poeira, um acidente insignificante. Viu as torres retorcidas dos seus sonhos, não mais como visões, mas como realidade, esperando logo acima do véu. A verdade era um veneno, e ele o bebera até a última gota. Os dias seguintes não podem ser descritos. Elias não era mais Elias. Foi encontrado por uma equipe de resgate, semanas depois, que havia sido enviada quando a base não respondia. O laboratório estava intacto, mas coberto por uma camada fina de uma substância preta e pegajosa que ninguém conseguiu identificar. Os equipamentos estavam lá, os registros incompletos, e o obelisco permanecia sobre a bancada, friamente imóvel, emitindo sua aura de repulsa. Elias estava sentado no chão, no canto mais escuro do alojamento, balbuciando palavras incompreensíveis em uma língua que ninguém nunca ouviu. Seus olhos estavam abertos, mas não viam. Estavam fixos no vazio, ou talvez estivessem vendo coisas que nenhum ser humano deveria ver. Ele riscou símbolos estranhos nas paredes com as próprias unhas, formas que se assemelhavam aos hieróglifos da caverna, mas que pareciam se contorcer na penumbra. Eles o levaram embora, claro, tentaram tratá-lo, medicá-lo, mas não a cura para o que ele viu, para o que ele soube. A mente dele foi reescrita, sua sanidade pulverizada por uma verdade que não cabia em um cérebro humano. Às vezes, em seus momentos de lucidez distorcida, ele aponta para o céu, para as estrelas, e sussurra, com uma voz rouca e gutural: eles estão acordando. Nós não estamos sozinhos. E eles não se importam. A estação Mineração Espectro foi lacrada, a fenda dinamitada. Mas as rochas, aquelas rochas, ainda estão lá. E quem garante que o que Elias encontrou foi o único fragmento? Quem garante que aquilo não está se espalhando, lentamente, sob nossos pés, aguardando o momento de se revelar por completo? Porque o universo não se importa com a nossa existência. Ele é vasto, indiferente, e guarda segredos tão antigos e aterrorizantes, que a nossa pequena luz de consciência é apenas uma vela tremeluzente, prestes a ser apagada por uma brisa cósmica. E quando essa brisa soprar, meu amigo, o que resta é só a escuridão, e o eco distante de murmúrios que jamais se apaga.